Cara, eu postei uma foto ontem no meu Instagram, assim que eu cheguei da pré-estreia de Zona de Interesse, com a seguinte legenda: Zona de Interesse me entregou a experiência que eu achei que teria com Pobres Criaturas. E aí teve uma galera que veio me responder no post, mandar no direct depois, coisa do tipo: que maravilha, porque você gostou tanto de Pobres Criaturas, não é? E sim, eu amei Pobres Criaturas. Mas não foi só isso que eu falei naquele vídeo, né? Pra mim foi algo do tipo cult demais pra mim. Não que eu não tenha gostado, não foi esse o caso, mas também longe de mim dizer que eu amei e que achei uma jornada incrível. Então, dentro deste cenário, lá fui eu assistir Pobres Criaturas, meus amigos, esperando que eu teria uma experiência do tipo mais cult do que eu costumo apreciar. Cara, eu acho que eu nunca estive tão errado na minha vida. E bom, meus amigos, eu acho que eu encontrei esse filme aqui em Zona de Interesse. Um projeto sem dúvida alguma bastante sensorial, bastante desafiador, que convida o espectador para uma experiência de contraste entre a futilidade e o massacre em talvez o pior período da raça humana nesse planeta, né? Então, analisar o Holocausto por meio da ótica de uma família nazista, não uma família qualquer, mas tipo a família nazista naquele cenário, já seria algo bem interessante, mas o diretor aqui propõe uma jornada ainda maior, um pouco mais íntima, um pouco mais fria e definitivamente muito mais intensa. Que eu poderia facilmente vir aqui dizer pra vocês que foi um dos 3 melhores filmes que eu assisti em 2023, mais um dos filmes que eu vou corrigir lá naquela minha lista, que eu vou ter que fazer um edit de qualquer jeito, mas que, se é pra gente ser bem sincero, existe um ponto aqui em Zona de Interesse que comprometeu um pouco a minha experiência, cara. Um ponto que eu vou chamar aqui de senso de progressão e que, muito curiosamente, cara, é o mesmo ponto, é um ponto que vai de encontro com uma das coisas que eu mais gostei no filme, que é o senso de imersão. Então, esse choque entre progressão e imersão é exatamente o conflito que eu estou neste momento enquanto gravo esse vídeo pra vocês. Algo que eu vou tentar analisar, vou tentar justificar e vou apresentar alguns dos pontos aqui pra que você assista a Zona de Interesse, porque sim, é um filmaço e que você tenha uma experiência, quem sabe, ainda melhor do que a minha. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews e eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. E enquanto você já deixa o like aí embaixo, porque é muito importante pro meu trabalho, pra levar esse vídeo pra mais pessoas, eu quero te convidar pra nossa live de domingo, em que teremos notícias da semana com a participação maravilhosa de Osvaldo do Trecheira Violenta e o Marcelo da Batcaverna. Então vem com a gente porque você não vai querer perder. Também quero te convidar, é claro, pra conhecer, caso você ainda não conheça, o podcast Refil de Pimenta, em que eu e o Dom, lá do canal Pimenta Nerd, sempre trazemos temas malucos, duelos, desafios e listas pra gente poder trazer um bate-papo bem da hora e diferente do formato que você está acostumado por aí. Mas não foi pra nada disso que você clicou aqui nesse vídeo, foi pra me ver falar de Zona de Interesse, então vamos mergulhar juntos nesse filmaço conflituoso. Zona de Interesse conta a história da família do comandante Ross, chefe responsável pelo maior campo de concentração nazista e que mora literalmente ao lado deste campo. E quando eu digo ao lado, é tipo muro com muro, é tipo bem ao lado mesmo. Então a gente vai acompanhando o dia a dia, as rotinas e os problemas que uma família com essa importância para o regime nazista pode enfrentar e o quanto isso vale quando comparado ao verdadeiro problema real que está ali do outro lado do muro. E bom, meus amigos, vamos lá. Sinopse vaga, né? Pareceu superficial de alguma forma? Bom, vamos começar exatamente por esse ponto. É muito provável que você também tenha percebido que nessa sinopse que eu acabei de ler pra vocês, nós temos mais uma premissa do que uma sinopse em si, tá ligado? Existe um cenário descrito, uma casa que faz divisa ali com Auschwitz e que tem uma família morando nela, beleza? Isso dá pra entender, mas qual é a história que tá rolando ali com essa família? Então, isso é o ponto que eu falei antes da vinheta sobre o senso de progressão de história em Zona de Interesse, que acabou me afastando um pouquinho. Mas eu não quero falar disso ainda, fiquem tranquilos, eu vou abordar esse tema mais pro final do vídeo, porque o grande ponto interessante é que justamente essa escolha, que acabou comprometendo um pouquinho o senso de progressão pra mim, é onde também reside o maior triunfo desse filme pra mim, que é o senso de imersão, e é por ele que eu quero começar a conversa. Olha, gente, falando sério aqui pra vocês, sem nada de exagero, sem nenhuma demagogia, sem nada além da verdade, vamos dizer assim, são pouquíssimos os filmes que conseguem fazer o que esse filme aqui fez, tá? De me transportar pra um período ou pra um local como Zona de Interesse consegue, sabe? Eu realmente me senti lá, cara, eu me senti naquela casa, com aquela família, bicho. Diferente de outros projetos em que a gente acompanha uma jornada com começo, meio e fim, aqui em Zona de Interesse não, cara. Aqui foi literalmente o mais próximo que eu já experienciei de entrar numa máquina do tempo, tá ligado? De ser levado pra um período. No caso aqui, o período do Holocausto, né? Jogado do nada naquele
mundo com aquela família ao lado de Auschwitz, mas com todos os conhecimentos de história que eu tenho na minha vida. Eu, Rafa de hoje, sendo transportado para aquele momento, com tudo que eu já sei sobre o que acontecia lá. Então, enquanto eu assistia, eu me sentia tipo um observador, cara, tipo um voyeur ali, uma sensação muito louca de que eu sabia mais do que aquelas pessoas, mais do que aqueles personagens. Algo que me acalentava, por um lado, por saber que aquelas pessoas felizmente não venceram e não estão em abundância aí no mundo hoje em dia, mas por outro lado, me gerava uma sensação estranha de impotência, tá ligado? Não havia nada que eu pudesse fazer porque eu estava ali apenas como um observador acompanhando o dia a dia daquela família naquele período. E esse é o ponto importante que deu essa bugada na minha cabeça sobre gostar ou não gostar dessa escolha, porque é isso que tá rolando aqui, gente. É o dia a dia dessa família, sem nenhuma grande reviravolta, sem nenhuma grande narrativa, é o dia a dia daquela família naquele período. Então, se por um lado eu nunca me senti tão dentro de uma experiência como eu me senti aqui, por outro lado, eu sinto que foi exatamente isso, uma experiência, uma viagem em que eu fui pra lá, eu vi coisas e eu voltei. Nada mais além disso. Por isso que eu tô batendo tanto nessa analogia da máquina do tempo, cara, porque eu acho que de verdade é a melhor que eu tenho pra descrever a minha experiência. Enquanto eu estava lá, tudo foi muito real, tudo foi muito vivo, e a maneira com que o filme mostra aquela família vivendo, apresentando tudo aquilo com muita delicadeza, com muita paciência, entra em contraste direto com a loucura e a luta pela vida que provavelmente está rolando ali do outro lado do muro. Então, a maneira com que o cineasta mostra o personagem principal, o comandante, desligando as luzes da casa e subindo vagarosamente, fumando um cigarro na maior paz do mundo, com uma sensação de dever cumprido. É o filme querendo que você sinta a paz daquele cara, tá ligado? A sensação de missão cumprida dele por ter criado o maior programa de prisioneiros daquele mundo, pra contrastar diretamente com a informação que você tem do que é o trabalho dele, do que significa o trabalho dele, entende? Esse contraste é a palavra-chave da experiência com Zona de Interesse. Contraste é uma palavra muito importante aqui nesse filme, porque você e o seu conhecimento sobre história é uma parte fundamental para a experiência que esse filme está propondo, sabe, cara? O diretor Jonathan Glaze, ele propõe te entregar só metade da receita do filme. A outra metade, quem vai preencher é você. Então, vamos aplicar isso num exemplo aqui para ficar bastante claro. A gente tem, por exemplo, uma cena da família recebendo outras crianças, filhas de outros membros do exército nazista ali, para brincar na piscina, na casa do general, e a gente pode interpretar isso como o óbvio, né? Criança significa vida, criança significa futuro de uma nação. Agora, coloca isso de frente a fumacinha do trem passando ali por trás do muro e voa lá, meus amigos, você tem a experiência brilhante proposta pelo diretor. Então, percebe como você e o seu conhecimento da história é parte viva para a experiência sensorial que esse filme está propondo? Faz sentido isso que eu tô dizendo? E essa é a experiência proposta por Zona de Interesse. Cara, esse trabalho de contraste é constante pelo filme inteiro e ele atinge proporções verdadeiramente impactantes e brutais quando a gente analisa o som do filme. Por muitas vezes vai te colocar frente a cenários lindos ou belíssimas flores, enquanto no fundo você ouve barulhos de tiros e gritos. Tem um determinado momento que me marcou bastante, em que a tela vai ficando preta, meio que pra te incentivar a ouvir o filme, tá ligado? E aí a gente vai ouvindo a trilha sonora em conflito com os tiros e explosões e com um passarinho cantando ali bem no fundo. Então é muito forte, sabe? E é muito forte de uma maneira muito sensível, sem apelar pro sensacionalismo ou pro drama barato. É impactante e é brutal, com muita sensibilidade. E acho que vale reforçar aqui que uma das indicações que esse filme tá tendo no Oscar é pra melhor som. E olha, eu vou te falar, cara, eu acho que a disputa está bem forte entre Oppenheimer e Zona de Interesse, viu? E considerando que Oppenheimer vai papar tudo quanto é prêmio lá, eu particularmente deixaria som pra Zona de Interesse, porque realmente esse trabalho de mixagem pra provocar essa angústia que eu senti assistindo o filme, olha, não foi fraco não, gente. Mas bom, meus amigos, como eu estou dizendo por esse vídeo inteiro, né, eu entrei em conflito, porque eu tive, de fato, não dá pra negar, essa experiência maravilhosa de imersão com o filme. E eu vou até fazer uma última comparação aqui, que acho que fica bem claro, que teve uma vez que eu fui com a Lari jogar um bagulho de realidade virtual muito louco, cara, e que, tipo assim, na boa, velho, eu jogo muito videogame, mas aquilo ali foi a experiência mais imersiva que eu já tive com qualquer jogo na minha vida. Mas eu não consigo dizer que aquele foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Foi a melhor imersão que eu tive, sem dúvida alguma. Mas nada muito mais além disso. Eu não me lembro mais nada daquele jogo, além do fato de que eu me senti muito dentro daquele jogo durante a 1 hora que ele durou, entende? E eu acho que isso é muito parecido com o que eu senti com Zona de Interesse, sabe? Em termos de imersão, eu nunca senti nada igual, cara. Eu nunca assisti nada igual. Eu realmente me senti levado, cara, como se pegassem o Rafa de hoje e levassem pra aquele período pra ver coisas, pra sentir o cheiro de coisas, pra ouvir coisas, pra interpretar os sinais e as falas daqueles personagens naquela casa, pra ver a distribuição da casa e
como eles vivem. Pô, isso foi impressionante, cara. Isso é muito foda mesmo. Mas como filme, eu sinto que eu preciso levantar o trabalho de roteiro. E como trabalho de roteiro, eu sinto que eu preciso trazer o que eu chamo de senso de progressão. E eu acho que o senso de progressão desse filme poderia ser um pouquinho melhor trabalhado. Porque eu acho que essa mesma experiência sensorial e imersiva poderia ter sido atingida com um filme que me apresentasse personagens com motivações em uma trama que teria começo, meio e fim. Uma apresentação pro conflito, um desenvolvimento pra esse conflito, personagens que estão vivendo esse conflito e talvez o final desse conflito. Porque eu entendo que a ideia do projeto é justamente não dar fim a essa história, isso fica muito claro por conta da cena final, no enquadramento final do filme ali. Então, o final do filme eu até consigo passar um pano, eu entendo melhor. Mas eu acho sim que a gente poderia ter tido um fio narrativo condutor um pouco mais presente pra me guiar por entre esses planos chocantes, tá ligado? Algo que pudesse despertar a minha curiosidade em saber o que aqueles personagens vão fazer, o porquê eles estão fazendo o que eles estão fazendo, ou talvez algo que me gerasse interesse naquelas pessoas e nas camadas do que eles acreditam, mergulhar um pouco mais no íntimo daquelas pessoas. Porque no final das contas, eu senti que esse conflito entre imersão e progressão acabou impedindo que eu chegasse em emoções mais profundas na minha experiência. Poxa, o maior exemplo disso é que eu estou escrevendo esse roteiro hoje, no dia 7, às 11 horas da manhã, tô gravando esse vídeo, e eu hoje estou gostando desse filme muito mais do que eu gostei ontem. Eu sinto que eu tive que buscar um pouco do propósito de Zona de Interesse dentro de mim e depois de ter tido a experiência com o filme. Faz sentido? Sendo assim, meus amigos, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer pra vocês, e a mais legal que eu posso dar pra vocês de presente também, é te ajudar a balizar um pouco da tua experiência com Zona de Interesse pra que você assista, sim, eu recomendo que você assista, e quem sabe você pode ter uma experiência ainda melhor do que a minha. Então, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Imagina que ao comprar o ingresso, você está indo pra uma experiência nova aí na sua cidade, de entrar numa máquina do tempo em que você vai ser levado a passar 1h40 com essa família. Não pense na história, não pense nos personagens, não pense em reviravoltas, pense apenas na oportunidade que você vai ter de ter o conhecimento que você tem sobre a história, sobre esse período, e no quão interessante, impactante e brutal é ser transportado para aquele local, naquele período, para você poder estudar, aprender, sentir e experienciar o lado tirano e cruel de pessoas tiranas e cruéis aprisionadas dentro de um pensamento desumano que normalizava ideias absurdas, como você ter que limpar o seu jardim com cinzas de seres humanos. Isso era normal pra eles. Encare essa experiência como isso, como que ela está se propondo a ser. E tente se abster, até mais do que eu consegui, quem sabe, do que a gente costuma esperar em um filme, tá ligado? Porque Zona de Interesse definitivamente é um projeto diferente. É um filme que está mais preocupado em fazer você sentir aquele evento do que em te contar aquele evento. Tendo entendido isso, eu afirmo pra vocês com toda a certeza do universo que Zona de Interesse é um projeto diferenciado que merece a tua atenção e que eu colocaria no topo da minha lista. Se eu fosse vocês, eu assistiria esse aqui antes de muitas outras coisas. E agora, é claro, eu quero saber de você. Já assistiu Zona de Interesse? Gostou? Não gostou? Comenta tudo isso aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado a toda a gente de todos e até a próxima.